Caná da Galileia. Hoje, quando você procura esse nome em mapas antigos, encontra apenas ruínas silenciosas espalhadas por colinas áridas no norte de Israel. Pedras cobertas de musgo, fragmentos de cerâmica, vestígios de muros que um dia delimitaram casas modestas. Durante séculos, ninguém sabia ao certo onde ficava Caná. Havia debates entre arqueólogos, teólogos e historiadores. Alguns apontavam para Kafr Cana, uma vila árabe a poucos quilômetros de Nazaré, onde turistas ainda visitam uma igreja construída sobre o suposto local do milagre. Outros defendiam Khirbet Cana, um sítio arqueológico mais isolado, cercado por oliveiras retorcidas e silêncio. Mas em 1998 algo mudou. Arqueólogos liderados por Douglas Edwards, da Universidade de Puget Sound, começaram escavações sistemáticas em Khirbet Cana. E o que eles encontraram não foi apenas impressionante, foi revelador. Eles desenterraram grandes jarros de pedra calcária, exatamente do tipo usado para rituais de purificação judaica no século I, grandes o suficiente para conter dezenas de litros, pesados, trabalhados à mão, do tipo que João descreve em seu evangelho quando fala das talhas em Caná. Encontraram também restos de uma sinagoga primitiva, lâmpadas de óleo, moedas da época de Herodes e inscrições em aramaico que mencionavam o nome Caná. Não havia mais dúvida, aquele era o lugar. Mas o que realmente importa não é apenas a localização geográfica, é o que aquele lugar representava. Caná ficava a apenas 1h30 de caminhada de Nazaré. Você podia ver uma vila da outra em dias claros. Eram aldeias irmãs, pequenas, pobres, agrícolas, lugares onde todos conheciam todos, onde os casamentos eram eventos comunitários que duravam dias inteiros, porque não havia muitas razões para celebrar numa vida de trabalho árduo e impostos romanos. A Galileia do século I não era o centro do mundo judaico, era justamente o oposto. Jerusalém olhava para a Galileia com desprezo. Os galileus eram vistos como rústicos, ignorantes, provincianos. Falavam aramaico com sotaque carregado. Misturavam-se com gentios nas cidades helenizadas ao redor, como Séforis e Tiberíades. Eram, aos olhos da elite religiosa de Jerusalém, impuros. E Caná? Caná era menor ainda, tão insignificante que nem sequer é mencionada no Antigo Testamento, nem em Joséfo, o grande historiador judeu da época, nem nos escritos rabínicos. Nada. Era uma vila de ninguém, e foi exatamente ali que Jesus escolheu começar. Pense nisso por um momento. Se você fosse Deus encarnado e quisesse revelar sua glória ao mundo, onde você começaria? No Templo de Jerusalém, diante dos sumos sacerdotes? Na corte de Herodes, diante da elite política? Nas sinagogas de Alexandria, diante dos intelectuais? Jesus começou em Caná, numa festa de casamento, entre gente simples, com um problema banal, falta de vinho. E isso nos diz algo profundo sobre quem ele é. Porque o Deus que se revela em Caná não é o Deus distante dos filósofos gregos. Não é o Deus inacessível que exige rituais perfeitos e sacrifícios intermináveis. É o Deus que aparece na alegria comum, que se importa com a vergonha de um anfitrião, que transforma o ordinário em extraordinário. As escavações também revelaram algo fascinante sobre a estrutura social de Caná. Não havia palácios, não havia mansões. As casas eram pequenas, feitas de pedra basáltica local, com tetos de palha e madeira. As famílias viviam em espaços apertados, uma sala principal onde cozinhavam, comiam e dormiam. Os animais muitas vezes ficavam na parte inferior da casa durante a noite para aquecer o ambiente. Os casamentos, portanto, não aconteciam em salões luxuosos. Aconteciam ao ar livre, nas ruas, nos pátios. Toda a vila participava. Porque em comunidades tão pequenas, um casamento não era apenas a união de duas pessoas. Era a renovação de esperança para todos. Era a promessa de continuidade, de futuro, de que, apesar da pobreza e da ocupação romana, a vida ainda valia a pena. E quando o vinho acabava, essa esperança ameaçava desmoronar. Porque vinho não era apenas bebida, era símbolo de abundância, de alegria, de bênção divina.
Os profetas do Antigo Testamento usavam a imagem de vinhedos prósperos e vinho transbordante para descrever a era messiânica. Isaías falava de um banquete futuro, onde Deus serviria vinhos finos. Amós prometia que nos dias do Messias, os montes destilariam vinho novo. E agora, em Caná, no meio de uma festa, o vinho estava acabando. Mas Jesus estava lá, e 6 talhas de pedra estavam encostadas na parede, esperando. Vazias, prontas para serem enchidas com algo que ninguém jamais tinha visto antes. Tente imaginar o rosto do anfitrião naquele momento. A festa estava no auge. Risos ecoavam. As tochas de óleo iluminavam rostos sorridentes. A música de liras e tamborins enchia o ar. Mas nos olhos dele começava a surgir algo terrível. Pânico. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. E você precisa entender. Na cultura judaica do século I, hospitalidade não era apenas cortesia. Era uma obrigação sagrada. Era honra. Era identidade. Falhar como anfitrião não significava apenas constrangimento social. Significava quebrar um código profundo de dignidade que sustentava toda a comunidade. Um casamento judaico daquela época durava 7 dias. 7 dias inteiros de celebração contínua. Os convidados iam e vinham, comiam, bebiam, dançavam, cantavam salmos, contavam histórias. E o anfitrião, geralmente o pai do noivo, era responsável por prover tudo. Absolutamente tudo. Pão, carne, azeite, especiarias e vinho. Especialmente vinho, porque o vinho era o coração da festa. Cada brinde selava uma bênção. Cada cálice compartilhado era um gesto de comunhão. O vinho aquecia os corpos nas noites frias da Galileia. Soltava as línguas. Permitia que homens normalmente reservados expressassem amor, gratidão e esperança. Ficar sem vinho não era como acabar a cerveja em um churrasco moderno, onde alguém corre até o mercado e volta em 10 minutos. Em Caná, não havia mercado. Não havia plano B. O vinho que você tinha era o vinho que você tinha produzido ou comprado com meses de antecedência. E se acabasse no meio da festa, todos saberiam uma coisa. Você não planejou direito. Você não foi capaz de prover. Você falhou. E em uma sociedade baseada em honra e vergonha, isso era devastador. Os vizinhos comentariam por meses. Lembra do casamento de fulano? Ficaram sem vinho no 3º dia. As risadinhas. Os olhares de pena misturados com desprezo. A família do noivo seria marcada. Porque em vilarejos pequenos como Caná, reputação era tudo. Era o que determinava quem faria negócios com você. Quem confiaria em você. Quem permitiria que seus filhos se casassem com os seus. E agora, ali estava ele, o anfitrião, vendo os últimos jarros de vinho sendo esvaziados. Talvez ele tivesse tentado calcular. Talvez tivesse economizado o ano inteiro para aquela festa. Talvez tivesse pedido emprestado de parentes. Talvez tivesse hipotecado parte da colheita futura. E ainda assim, não foi o suficiente. Os servos já sabiam. Eles tinham verificado as reservas, tinham revirado cada canto da casa, nada. E agora, com olhares baixos, precisavam informar ao mestre da festa, o arquitríclino, o mestre-sala, que o vinho tinha acabado. Você consegue sentir a tensão daquele momento? O barulho da festa continuava, mas nos bastidores, um drama silencioso se desenrolava. Sussurros urgentes, mãos nervosas, o peso da vergonha se aproximando como uma sombra. E foi então que Maria percebeu. Ela não estava apenas observando a festa como convidada. Ela estava atenta. Talvez porque, como mulher, estava acostumada a perceber o que os homens ignoravam. Ou talvez porque, como mãe de Jesus, ela carregava uma sensibilidade especial para reconhecer necessidades ocultas. Ela viu o servo sussurrar algo ao anfitrião. Viu o sangue sumir do rosto do homem. Viu a esposa dele tocar seu braço, preocupada, e Maria entendeu imediatamente o que estava acontecendo, porque ela também conhecia aquela realidade. Ela era de Nazaré, tinha vivido a vida simples da Galileia, sabia o que significava esticar recursos, sabia o peso de manter as aparências quando você mal tinha o suficiente. Ela tinha criado Jesus em uma casa de carpinteiro.
Não eram ricos, mas também não eram miseráveis. Eram como a maioria, gente que trabalhava duro, economizava quando podia e rezava para que nada desse errado. E agora algo estava dando errado naquela festa. E ela sabia que seu filho poderia fazer algo a respeito. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Maria não pediu um milagre porque queria ver Jesus exibir poder. Ela pediu porque se importava, porque aquela família estava prestes a ser humilhada publicamente, porque em sua compaixão profunda, ela não suportava ver pessoas sofrendo, mesmo que fosse apenas sofrimento social. E então ela caminhou até Jesus. E com aquela confiança tranquila que só mães têm, ela disse: "Eles não têm vinho." 3 palavras, mas carregadas de significado. Não era apenas informação, era um convite. Era uma provocação gentil. Era como dizer: "Eu sei quem você é. Eu sei do que você é capaz. E eu sei que você se importa com essas pessoas tanto quanto eu." E Jesus, que podia ter ignorado, que podia ter dito: "Não é minha responsabilidade", que podia ter esperado por um momento mais grandioso, mais público, mais estratégico, Jesus olhou para os servos, olhou para as talhas de pedra e decidiu agir. Não porque a festa merecia, não porque o anfitrião era especialmente justo, mas porque naquele momento uma família precisava de graça. E graça, você vai descobrir, é o que Jesus veio trazer. Não apenas nos grandes momentos, mas nos pequenos, nos silenciosos, nos esquecidos. Maria sabia algo que ninguém mais sabia. Durante 30 anos ela guardou segredos no coração. Segredos que nenhuma outra mulher na história jamais carregou. Ela se lembrava da noite em que o anjo apareceu, das palavras impossíveis: "Você conceberá e dará à luz um filho." Ela se lembrava do medo, da confusão, do sim, que mudou tudo. Ela se lembrava de José descobrindo sua gravidez, do quase divórcio, da intervenção divina que salvou tudo, da jornada a Belém, grávida, no lombo de um jumento, sentindo as contrações começarem enquanto as estrelas brilhavam indiferentes acima. Ela se lembrava do estábulo, do cheiro de feno e esterco, de dar à luz sozinha, com apenas José para ajudar, de cortar o cordão umbilical com mãos trêmulas, de envolver aquele bebê em panos pobres e deitá-lo numa manjedoura. Mas ela também se lembrava dos pastores chegando no meio da noite, ofegantes, dizendo que anjos tinham aparecido nos campos. Dos magos do Oriente, meses depois, trazendo ouro, incenso e mirra, presentes para um rei. De Simeão no templo, segurando Jesus bebê nos braços e profetizando: "Uma espada traspassará a tua própria alma." Ela tinha visto sinais. Ela sabia que aquele menino não era comum. Mas então vieram os anos silenciosos, 3 décadas de normalidade desconcertante. Jesus cresceu, aprendeu a andar, aprendeu a falar, brincou com outras crianças nas ruas empoeiradas de Nazaré, ajudou José na carpintaria, cortou madeira, lixou tábuas, construiu portas, mesas, arados. Ele sangrava quando se cortava, suava quando trabalhava, ria, chorava, dormia. Parecia humano. Apenas humano. E Maria esperou. Ela não falava sobre os anjos, não contava às vizinhas sobre as profecias, não pressionava Jesus a fazer nada extraordinário. Ela simplesmente observava, guardava, ponderava. Como o Evangelho diz, Maria guardava todas estas coisas no seu coração, mas no fundo ela sabia. Havia algo nele, algo que ainda não tinha se manifestado completamente, uma glória escondida. Um propósito suspenso, como se Deus estivesse segurando a respiração, esperando o momento certo. E então João Batista apareceu. Maria ouviu as notícias. Um profeta no deserto, pregando arrependimento, batizando no Jordão. E de alguma forma, ela soube que algo estava prestes a mudar. Porque Jesus, que tinha sido tão quieto, tão discreto, de repente anunciou que estava indo embora. Ela não o impediu. Ela sabia que aquele era o começo. E agora, dias depois, ali estava ela em Caná, vendo Jesus com discípulos pela primeira vez, vendo homens o seguindo, percebendo que algo novo estava se desdobrando. E quando ela viu o anfitrião desesperado, quando percebeu que o vinho tinha acabado,
Algo dentro dela sussurrou: este é o momento. Ela não sabia exatamente o que Jesus faria, mas ela sabia que ele faria algo, porque mães conhecem seus filhos de um jeito que ninguém mais conhece. Então ela caminhou até ele e disse apenas: eles não têm vinho. E a resposta de Jesus foi estranha: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, não mãe, não minha mãe. Apenas mulher. Era distante, quase frio, como se Jesus estivesse criando uma separação intencional. Não por falta de amor, mas porque algo tinha mudado. O filho carpinteiro estava se tornando o Messias público. E essa transição exigia uma redefinição de papéis. Maria não podia mais ser apenas a mãe protetora que comandava a casa. Jesus não podia mais ser apenas o filho obediente que seguia ordens maternas. Havia um cronograma divino agora, uma missão. E Maria precisava entender que ela não controlava isso. Ainda não é chegada a minha hora. Aquela frase ecoaria através de todo o Evangelho de João. A hora de Jesus, a hora da cruz, a hora da glorificação, a hora em que ele seria levantado da terra para atrair todos a si. Jesus sabia que cada ação tinha consequências, que uma vez que ele começasse a operar milagres publicamente, as coisas se moveriam rapidamente. Os fariseus começariam a investigar. As multidões o seguiriam. As expectativas cresceriam. E, eventualmente, inevitavelmente, isso o levaria a Jerusalém, ao Getsemane, ao Gólgota. Ele não estava pronto para começar aquele relógio ainda. Ou talvez estivesse dizendo: mãe, você entende o que está me pedindo? Você entende que se eu fizer isso, não há mais volta? Mas Maria não recuou. Ela não discutiu, não argumentou, não insistiu. Ela simplesmente virou para os servos e disse algo extraordinário: façam tudo o que ele disser. Pense na fé contida nessa frase. Jesus tinha acabado de dizer que não era sua hora. Tinha criado distância. Não tinha prometido nada. E ainda assim, Maria virou para os servos, que nem sequer sabiam quem Jesus era, e ordenou que obedecessem a ele. Ela confiou, não baseada no que Jesus tinha dito, mas baseada em 30 anos de observação, baseada em mistérios guardados no coração, baseada numa certeza profunda de que, apesar da hesitação inicial, ele agiria. Porque é isso que mães fazem. Elas conhecem, elas sabem quando pressionar e quando recuar, sabem quando falar e quando apenas confiar. E Maria estava certa, porque algo mudou no olhar de Jesus. Talvez tenha sido a fé dela. Talvez tenha sido o Pai sussurrando que aquele era sim o momento. Talvez Jesus tenha percebido que não havia como adiar mais. A missão tinha começado no Jordão. E agora, em Caná, era hora de dar o primeiro passo público. Ele olhou para as 6 talhas de pedra encostadas na parede, grandes, vazias, esperando. E então, ele falou. E quando Jesus fala, o impossível se curva. 6 talhas de pedra. Você provavelmente já ouviu essa história dezenas de vezes. Mas pare por um momento e pense. Por que João, ao escrever seu evangelho décadas depois, fez questão de mencionar o número exato de talhas? Por que especificou que eram de pedra? Por que disse que eram usadas para a purificação judaica? Porque cada detalhe importa. Cada elemento dessa cena carrega camadas de significado que os primeiros leitores judeus teriam captado imediatamente, mas que nós, 2000 anos depois, precisamos reaprender. As talhas não eram recipientes comuns, eram feitas de pedra calcária, um material específico escolhido propositalmente. Segundo a lei judaica de pureza ritual, vasilhas de cerâmica podiam se tornar impuras se entrassem em contato com coisas consideradas imundas. E uma vez impuras, precisavam ser quebradas e descartadas. Mas pedra era diferente. Pedra não absorvia impureza. Pedra permanecia limpa, não importava o que tocasse. Por isso, talhas de pedra eram usadas exclusivamente para os rituais de purificação, para lavar mãos, utensílios, até mesmo o corpo inteiro, antes de certos atos religiosos. Arqueólogos encontraram centenas dessas talhas em escavações por toda a Judéia e Galileia. Eram pesadas, caras de produzir.
Exigiam artesãos habilidosos que esculpiam a pedra à mão, cavando o interior até criar uma cavidade perfeita. Famílias pobres muitas vezes não podiam comprá-las, mas casas que as tinham demonstravam compromisso sério com a lei judaica. E ali estavam 6 delas, vazias, encostadas na parede. João especifica, cada uma capaz de conter 2 ou 3 metretas. Uma metreta equivalia a cerca de 40 litros. Isso significa que cada talha podia armazenar entre 80 e 120 litros. Multiplique isso por 6. Estamos falando de algo entre 480 e 720 litros de água. Uma quantidade absurda. Mais do que qualquer festa precisaria. Mais do que qualquer família poderia usar em semanas de rituais. Era excessivo, desnecessário, quase ridículo. E é exatamente aí que o simbolismo começa a brilhar. Porque quando Jesus transforma aquela água em vinho, ele não está apenas resolvendo um problema logístico. Ele está fazendo uma declaração teológica poderosa. Veja bem, aquelas talhas representavam o sistema inteiro de purificação judaica. Representavam a lei, os rituais, as tentativas humanas de se tornarem limpos diante de Deus através de lavagens, sacrifícios, obediências intermináveis. E o número 6 é significativo. Na numerologia judaica, 7 representava a perfeição, completude, o divino. 6 era quase, era incompleto, era humano. Era o esforço que nunca alcançava. 6 talhas, 6 dias de trabalho antes do sábado de descanso. 6 tentativas humanas de alcançar Deus, mas sempre faltando uma. E Jesus olha para aquelas 6 talhas vazias, para todo aquele sistema que não conseguia realmente purificar ninguém. E diz aos servos algo surpreendente. Encham as talhas de água. Os servos obedeceram. Não sabemos quantos eram. Talvez 3 ou 4 homens fortes carregando jarros menores, indo e voltando de algum poço ou cisterna próxima, subindo e descendo, despejando água fresca, clara, fria, dentro daquelas cavidades de pedra. Eles encheram as talhas até a borda. João faz questão de mencionar isso, até em cima. Não parcialmente, não pela metade, completamente cheias, transbordantes. E agora vem a parte que a maioria das pessoas perde. Jesus não tocou na água. Ele não estendeu as mãos sobre as talhas. Não pronunciou nenhuma oração audível. Não fez gestos dramáticos. Não chamou atenção para si mesmo. Ele apenas disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre-sala. E quando eles tiraram, era vinho. Não água com gosto de vinho. Não água rosada. Vinho de verdade. Com cor, com corpo, com aroma. Tão real que o mestre-sala, um homem cuja única função era provar e julgar bebidas durante a festa, não conseguiu identificar de onde tinha vindo. E aqui está o mistério. Ninguém viu a transformação acontecer. Não houve flash de luz, não houve trovão, não houve momento dramático onde todos pararam e observaram o milagre se desdobrando. A água se tornou vinho em silêncio, no escuro, dentro das talhas de pedra. Deus agindo sem espetáculo. Transformação acontecendo onde ninguém estava olhando. E o simbolismo é profundo demais para ignorar. As talhas de pedra, que representavam tentativas humanas de pureza, foram preenchidas com água comum. Mas quando Jesus falou, aquela água se tornou vinho. E vinho, na tradição profética judaica, sempre representou alegria, bênção, abundância, a presença de Deus. Jesus estava dizendo, vocês tentaram se purificar sozinhos, tentaram se lavar, tentaram obedecer a cada regra, mas ainda estão vazios, ainda estão secos, ainda não têm alegria real. Mas eu posso transformar isso. Eu posso pegar seus esforços vazios e torná-los plenos. Eu posso pegar sua obediência seca e transformá-la em celebração. Eu posso pegar o que é ordinário e torná-lo extraordinário. Sem você fazer nada, apenas confiando, apenas obedecendo quando eu disser, encham as talhas. E note, Jesus não criou vinho do nada. Ele usou o que estava disponível, água comum, talhas comuns, servos comuns. E então, pela sua palavra, transformou tudo. Isso nos diz algo fundamental sobre como Deus opera.
Ele não descarta o que você tem, ele transforma. Ele não joga fora seus esforços imperfeitos, ele os completa. Ele não rejeita sua humanidade incompleta, representada pelo número 6. Ele a torna plena. E quando ele transforma, ele não faz pela metade. 720 litros de vinho. Mais do que aquela festa poderia consumir. Mais do que fazia sentido. Generosidade absurda. Abundância que transborda. Porque esse é o Deus que Jesus veio revelar. Não o Deus mesquinho que conta seus pecados, mas o Deus generoso que transforma sua água em vinho. E que no final das contas, está prestes a transformar seu próprio sangue em vinho da nova aliança. Mas os servos ainda não sabiam disso. Eles apenas obedeceram. Tiraram o vinho e levaram ao mestre-sala. E o que aconteceu a seguir chocou a todos. O mestre-sala levou a taça aos lábios. Ele não sabia de onde aquele vinho tinha vindo. Não viu Jesus, não ouviu ordens divinas, não testemunhou nenhuma transformação. Para ele, era apenas mais uma taça a ser provada, parte de suas responsabilidades como arquitríclino, o responsável por supervisionar toda a festa. Mas no momento em que o líquido tocou sua língua, algo mudou em sua expressão. Seus olhos se arregalaram levemente. Ele pausou, tomou outro gole. Mais devagar dessa vez, saboreando, analisando. E então, ele fez algo inesperado. Chamou o noivo. Você precisa entender. O mestre-sala não era apenas um convidado, era um profissional, alguém com experiência. Ele tinha provado centenas de vinhos em dezenas de festas, conhecia a diferença entre vinho barato e vinho de qualidade. Sabia identificar os vinhos aguados que anfitriões desonestos serviam quando achavam que ninguém mais prestaria atenção. E o que ele estava provando agora era extraordinário. Não era apenas bom, era excepcional. Vinho com corpo, com profundidade, com notas complexas que só vinhos envelhecidos, cuidadosamente preparados possuíam. O tipo de vinho que você reservava para o início da festa, quando os convidados ainda estavam sóbrios o suficiente para apreciar qualidade. E ele não conseguiu esconder sua confusão. Quando o noivo se aproximou, provavelmente nervoso, ainda esperando a catástrofe do vinho acabado, o mestre-sala disse algo que ecoaria através dos séculos. Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Mas você guardou o vinho bom até agora. Leia essa frase novamente. Ele não estava elogiando a estratégia do noivo. Estava questionando, estava perplexo, porque aquilo quebrava todas as regras da hospitalidade daquela época. A prática comum era óbvia. Você servia o melhor vinho primeiro, quando os convidados chegavam frescos, com paladares aguçados, capazes de apreciar qualidade. Deixava boa impressão, ganhava elogios, e então, à medida que a noite avançava e as pessoas já tinham bebido o suficiente para perder a capacidade de discernimento, você trazia o vinho mais barato, mais aguado, de qualidade inferior. Ninguém perceberia, ninguém reclamaria. Era apenas prático. Mas isso, o que estava acontecendo agora, era o oposto completo. O vinho que tinha acabado no início da festa provavelmente era mediano, aceitável, nada especial. Mas o que estava sendo servido agora no terceiro dia, quando todos já tinham bebido bastante, quando ninguém deveria perceber a diferença, era o melhor que o mestre-sala já tinha provado. E o noivo, claro, não tinha ideia do que ele estava falando. Ele não tinha guardado vinho nenhum. Ele tinha ficado sem vinho. Estava à beira da humilhação pública. E de repente, de algum lugar que ele não compreendia, apareceu vinho. Não apenas qualquer vinho, mas vinho melhor do que tudo que ele tinha servido até aquele momento. Ele provavelmente olhou ao redor confuso, tentando entender. Quem trouxe isso? De onde veio? Mas os servos sabiam. Eles tinham enchido as talhas com água. Eles tinham tirado o vinho. Eles tinham visto o impossível acontecer bem debaixo de suas mãos. E João registra algo crucial. Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Os discípulos viram, não todos na festa, não o anfitrião, não os anciãos, não os músicos ou dançarinos.
A maioria das pessoas continuou celebrando sem sequer perceber que um milagre tinha acontecido. Mas aqueles homens, André, João, Pedro, Filipe, Natanael, aqueles que tinham deixado tudo para seguir Jesus dias antes, sem realmente saber quem ele era, agora eles sabiam. Eles tinham visto a água se tornar vinho. Tinham visto Jesus transformar escassez em abundância. Tinham visto Deus agir através de um homem que, até uma semana atrás, eles achavam que era apenas um rabino itinerante. E a fé deles mudou. Não era mais curiosidade, não era mais esperança tentativa, era certeza. Mas aqui está o que é fascinante. O mestre Sala, sem saber, tinha dito algo profundamente profético. Você guardou o vinho bom até agora. Ele achava que estava falando sobre estratégia de festa, mas estava, sem perceber, descrevendo toda a história da redenção. Durante séculos, Deus tinha dado à humanidade a lei, os 10 mandamentos, os sacrifícios, o sistema sacerdotal, os profetas. Era bom, era necessário. Era o que Israel precisava para sobreviver e entender quem Deus era. Mas não era o melhor. Era o vinho do começo. O vinho que sustentava, mas não satisfazia completamente. E então, quando chegou a plenitude dos tempos, como Paulo escreveria mais tarde, Deus serviu o vinho bom. Jesus, a revelação completa, a presença encarnada, a graça que não apenas instrui, mas transforma. Deus tinha guardado o melhor para o fim. Não porque o que veio antes não importava, mas porque havia uma progressão, uma história se desdobrando. E aquele momento em Caná, aquele casamento obscuro, aquela vila esquecida, aquele problema banal de vinho acabado, era o início do clímax. O mestre Sala não sabia que estava testemunhando o começo de uma nova aliança. Ele não sabia que o homem que transformou água em vinho um dia diria: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Ele não sabia que o mesmo Jesus diria: "Eu sou a videira verdadeira, a fonte de todo o vinho que realmente importa." Ele apenas provou, maravilhou-se e, sem saber, profetizou. Porque isso é o que acontece quando Deus queremos te revelar até aqueles que não tiveram coragem de perguntar, acabam testemunhando sua glória. A festa continuou. As pessoas beberam do vinho milagroso sem perceber o milagre. Dançaram, riram, foram para casa eventualmente, satisfeitas, sem saber que tinham participado de um dos momentos mais significativos da história humana. Mas os discípulos sabiam, e Maria sabia, e os servos sabiam, e isso era suficiente. Porque Deus não precisa de aplausos, não precisa de reconhecimento público, não precisa que todos percebam para que seu trabalho seja real. Ele transforma a água em vinho no silêncio. E aqueles que têm olhos para ver, veem e creem. Pare e pense por um momento. Se você fosse começar um ministério público que duraria apenas 3 anos, 3 anos para convencer o mundo de que você é o Messias prometido, o Filho de Deus, a resposta para milênios de esperança, qual seria seu primeiro movimento? A resposta parece óbvia, não é? Você curaria alguém, procuraria um leproso. Aqueles homens e mulheres banidos da sociedade, cobertos de feridas, forçados a gritar: "Impuro, impuro", sempre que alguém se aproximasse. Você tocaria a pele apodrecida e a restauraria, lisa e nova. Ou encontraria um cego, um homem que nunca viu o rosto da própria mãe, e com uma palavra, com um toque de barro nos olhos, você abriria aquelas pálpebras para a luz pela primeira vez. Imagine o impacto, imagine as multidões. Ou um paralítico, alguém preso a uma esteira há décadas, músculos atrofiados, esperança morta. E você diria: "Levanta-te e anda." E ele caminharia, pularia, dançaria. Esses seriam começos poderosos, estratégicos, impossíveis de ignorar. Mas Jesus não fez nada disso. Seu primeiro milagre não foi uma cura, não foi um exorcismo, não foi ressuscitar um morto, não foi alimentar famintos ou acalmar uma tempestade. Foi transformar água em vinho, em uma festa, para salvar um anfitrião do constrangimento social. E isso, quando você realmente pensa sobre isso, é profundamente revelador sobre quem Jesus é.
Porque aquele milagre não resolvia uma crise de vida ou morte. Ninguém estava morrendo. Ninguém estava doente. Ninguém estava em perigo físico real. Era apenas embaraçoso, socialmente desastroso, mas não fatal. E mesmo assim, Jesus agiu. O que isso nos diz? Nos diz que Jesus se importa com mais do que apenas nossas emergências dramáticas. Ele se importa com nossa dignidade, com nossa alegria, com os pequenos desastres que, embora não sejam mortais, ainda assim nos machucam. Ele não é apenas o Deus dos milagres de última hora. Ele é o Deus que aparece nas festas, que celebra conosco, que se importa quando estamos envergonhados, quando nossos planos falham, quando nos sentimos inadequados. O primeiro milagre poderia ter sido sobre poder, mas foi sobre presença. Poderia ter sido sobre provar algo, mas foi sobre participar de algo. E a outra camada aqui que é impossível ignorar. Jesus escolheu começar com alegria, não com dor, não com sofrimento, mas com celebração. Porque veja bem, ele sabia o que estava vindo. Sabia que logo estaria curando leprosos, abrindo olhos cegos, ressuscitando mortos. Sabia que enfrentaria demônios, fariseus, traição. Sabia que terminaria em uma cruz, sangrando, sufocando, abandonado. Mas antes de tudo isso, ele foi a uma festa e transformou a água em vinho. E isso nos revela algo essencial sobre a natureza do reino que Jesus veio inaugurar. Não é um reino de rostos sisudos e regras pesadas. Não é uma religião de negação constante e culpa interminável. É um reino que começa com vinho, com alegria, com festa. Os fariseus nunca entenderiam isso. Para eles, santidade significava separação. Significava jejuar enquanto outros festejavam. Significava manter distância de pecadores, de gentios, de qualquer coisa que pudesse contaminá-los. Mas Jesus ia às festas, comia com publicanos e pecadores, bebia vinho, ria, celebrava a vida, e seus inimigos o acusariam disso mais tarde. Aí vem um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Eles achavam que aquilo era uma acusação. Mas para Jesus era exatamente quem ele era. O Deus que se aproxima, que participa, que não tem medo de ser mal interpretado por estar muito perto da humanidade imperfeita. E escolher transformar a água em vinho como primeiro milagre também carregava uma mensagem teológica explosiva, porque a água representava purificação, lavagem, tentativas humanas de se tornarem limpos. Mas vinho representava a alegria, celebração, a presença de Deus em meio ao seu povo. E ao transformar um no outro, Jesus estava dizendo: eu não vim apenas para limpá-los, vim para enchê-los de alegria. Vim não apenas para perdoar seus pecados, mas para restaurar sua capacidade de celebrar. Os profetas do Antigo Testamento tinham prometido que quando o Messias viesse, haveria abundância. Vinhedos transbordariam, montes destilariam vinho novo. Deus prepararia um banquete para todas as nações. E agora, em Caná, isso estava começando. Não da forma grandiosa que todos esperavam, não com exércitos derrotando Roma, não com um trono em Jerusalém, mas em uma vila minúscula, em uma festa comum, com gente simples, porque esse é o jeito de Deus. Ele não vem onde você espera, ele vem onde você precisa. E às vezes, você precisa que ele apareça não apenas para salvar sua vida, mas para salvar sua festa. Não apenas para curar seu corpo, mas para restaurar sua alegria. Não apenas para resolver suas crises, mas para participar de suas celebrações. Jesus poderia ter começado com um milagre que ganhasse manchetes, que forçasse reis a prestar atenção, que fizesse Roma tremer. Mas ele começou com vinho. Porque o reino de Deus não é sobre poder que esmaga, é sobre presença que transforma. Não é sobre Deus ficando distante enquanto você luta sozinho. É sobre Deus sentando-se à sua mesa, bebendo do seu cálice, transformando sua escassez em abundância. E aqueles discípulos, aqueles homens que largaram tudo para segui-lo, perceberam algo naquele momento que ninguém mais na festa entendeu.
Eles viram que Jesus não era apenas um profeta, não era apenas um rabino sábio, não era apenas um revolucionário político. Ele era o Criador do universo, disfarçado de carpinteiro, transformando água em vinho com uma palavra. E se ele podia fazer isso com água, o que mais ele poderia transformar? Vidas quebradas, corações endurecidos, pecadores perdidos, morte em vida. O primeiro milagre não foi o mais dramático, mas foi o mais revelador, porque mostrou que Jesus vinha não apenas para consertar o que estava quebrado. Ele vinha para transformar o comum em extraordinário e começar uma festa que nunca terminaria. Quando a festa terminou, a maioria das pessoas voltou para casa sem saber o que tinha acontecido. Elas tinham bebido do vinho milagroso, tinham dançado, rido, celebrado, mas não viram a transformação. Não perceberam que tinham participado de algo que ecoaria através de 2000 anos de história. Para elas, foi apenas uma boa festa, mas para aqueles que viram, os discípulos, Maria, os servos, tudo tinha mudado, porque Caná não foi apenas sobre vinho, foi uma revelação, foi Jesus tirando a máscara, deixando escapar um vislumbre de glória que ele tinha mantido escondida por 30 anos. E o que aquela glória revelou não foi o que as pessoas esperavam. O Messias que Israel aguardava era um guerreiro, um libertador político, alguém que destruiria Roma, restauraria o trono de Davi e governaria as nações com vara de ferro. Mas o Messias que apareceu em Caná era diferente. Ele se importava com casamentos, com festas, com a vergonha de um anfitrião pobre. Ele transformava a água em vinho não porque precisava provar seu poder, mas porque se importava com a alegria das pessoas. E isso era radical, porque os deuses das outras nações não agiam assim. Zeus não descia do Olimpo para salvar festas de casamento. Os deuses romanos exigiam sacrifícios, não ofereciam vinho. Os deuses eram distantes, caprichosos, perigosos. Mas o Deus de Israel, o Deus que se revelava através de Jesus, ele era próximo, pessoal, generoso. Ele era o Deus que, quando criou o mundo, olhou para tudo e disse: "É bom." O Deus que plantou um jardim e colocou o homem nele, não para trabalhar sem parar, mas para desfrutar. O Deus que instituiu o sábado, um dia inteiro de descanso toda semana, porque entendia que seres humanos precisam de mais do que apenas sobrevivência. Precisam de beleza, de alegria, de celebração. E em Caná, Jesus revelou que ele não tinha vindo para destruir essas coisas. Tinha vindo para restaurá-las. Pense nos outros milagres que Jesus faria nos anos seguintes. Ele alimentaria 5.000 pessoas, não apenas com pão suficiente, mas com 12 cestos sobrando. Ele acalmaria tempestades, curaria cegos, surdos, paralíticos, ressuscitaria Lázaro, caminharia sobre a água. Cada milagre revelaria algo sobre quem ele era. Mas Caná foi o primeiro, e primeiros importam. Primeiros estabelecem tom. Primeiros revelam prioridades. E a prioridade de Jesus não era impressionar, era transformar. Não era dominar, era servir. Não era condenar, era celebrar. Os fariseus olhavam para pecadores e viam sujeira. Jesus olhava e via potencial. Os escribas olhavam para a lei e viam peso. Jesus olhava e via libertação. Os sacerdotes olhavam para sacrifícios e viam obrigação. Jesus olhava e via o fim de todos os sacrifícios, porque ele mesmo se tornaria o cordeiro final. Mas em Caná, antes de tudo isso, ele olhou para 6 talhas vazias e viu oportunidade. Oportunidade de mostrar que ele não tinha vindo apenas para os momentos dramáticos da vida. Ele tinha vindo para todos os momentos, para as crises e para as celebrações, para os leitos de morte e para os casamentos, para os gritos de desespero e para os risos de alegria. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Ao escolher começar seu ministério em um casamento, Jesus estava validando algo que a religião muitas vezes tenta diminuir: relacionamentos humanos, amor romântico, união física, celebração comunitária. Casamento não é apenas uma instituição social,
é uma metáfora que Deus usa repetidamente nas Escrituras para descrever seu relacionamento com seu povo. Israel era chamada de esposa de Deus. E mais tarde, Paulo escreveria sobre a igreja sendo a noiva de Cristo. Jesus começou seu ministério em um casamento porque queria que entendêssemos. Ele não veio para nos afastar da vida. Veio para nos ensinar a vivê-la plenamente. Não veio para tornar tudo religioso e sombrio. Veio para restaurar a alegria que sempre deveria ter estado lá. E o vinho? O vinho carregava camadas de significado que só se desdobrariam com o tempo. 3 anos depois, Jesus estaria em outra festa. Não um casamento, mas uma Páscoa. Não em Caná, mas em Jerusalém. E ele pegaria um cálice de vinho, levantaria diante de seus discípulos e diria: "Este é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados." O vinho de Caná apontava para o vinho da cruz. A alegria do casamento apontava para a alegria da redenção. A transformação de água em vinho apontava para a transformação de morte em vida. Jesus não fazia nada aleatoriamente. Cada ação era carregada de propósito. Cada milagre era um sinal apontando para algo maior. E Caná foi o primeiro sinal. O sinal de que o reino de Deus não era o que as pessoas esperavam. Não era sobre regras mais rígidas e rostos mais sérios. Era sobre transformação, sobre abundância, sobre alegria restaurada. Era sobre um Deus que não fica distante, assistindo de longe, mas que desce, que participa, que se senta à sua mesa, que transforma seu comum em extraordinário. Os discípulos deixaram Caná diferentes. Eles tinham visto. E uma vez que você vê, não pode mais desver. Eles seguiriam Jesus pelos próximos 3 anos. Veriam milagres maiores. Ouviriam ensinamentos mais profundos. Testemunhariam a crucificação. Experimentariam a ressurreição. Mas tudo começou em Caná, com água se tornando vinho, com escassez se tornando abundância, com vergonha se tornando celebração. E talvez, só talvez, esse primeiro milagre seja o mais importante de todos, porque nos lembra que Jesus não está interessado apenas em nos salvar de algo. Ele está interessado em nos salvar para algo, para a alegria, para a comunidade, para a vida plena, para a festa. E quando você entende isso, quando realmente deixa isso penetrar, tudo muda. Você percebe que seguir Jesus não significa rejeitar a alegria. Significa descobrir a fonte dela. Não significa fugir da vida. Significa mergulhar nela com aquele que a criou. Não significa carregar fardos mais pesados. Significa descobrir que ele já carregou o peso. E agora, você é livre para dançar. Naquela noite em Caná, quando as tochas finalmente se apagaram e os últimos convidados foram para casa, Jesus caminhou de volta para a escuridão da Galileia com seus discípulos. Eles não disseram muito, apenas caminharam em silêncio sob as estrelas, processando o que tinham visto. E talvez naquele silêncio, eles tenham percebido algo que levaria anos para articular completamente. Que tinham acabado de testemunhar não apenas um milagre, mas uma promessa. A promessa de que o Deus que transforma a água em vinho também transforma vidas. Que o Deus que se importa com festas também se importa com você. Que o Deus que aparece nos lugares mais improváveis nunca deixará de aparecer quando você mais precisa. Caná foi apenas o começo. Mas que começo? Se essa história tocou algo em você, se você está vendo Jesus de uma forma que nunca viu antes, não guarde isso só para você. Comenta aqui embaixo. Me diz o que mudou. O que você percebeu. Onde você está assistindo isso. Porque histórias como essa não foram feitas para serem consumidas em silêncio. Foram feitas para serem compartilhadas, para serem vividas, para transformarem água em vinho dentro de você. Não queremos te convencer. Queremos te revelar o que poucos tiveram coragem de perguntar.